14ª sessão ordinária do ano de 2022, 9 de maio do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube e Facebook. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nesta noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e da senhora vereadora. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira, licenciada. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montinho Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de uma passagem bíblica. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Amém. Amém. Eu coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de maio do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Documentos diversos. Eu apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, que encontram-se na secretaria para apreciação dos senhores vereadores. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das mesmas. Leitura do projeto de lei número 34 de 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Obrigado. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 24 de maio do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 25 de maio até o dia 8 de junho do ano de 2022. Próximo. Leitura do projeto de lei número 35 de 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o município de Amparo a contratar com o Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 24 de maio do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 25 de maio até 8 de junho do ano de 2022. Próximo.
Leitura do projeto de lei número 36 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que dispõe sobre a proibição de remoção de placas alusivas a obras públicas. Pode ler na íntegra, por favor? É só para... isso aqui é só para encaminhamento, vereador. Tudo bem. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 24 de maio do ano de 2022. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura dos requerimentos. Requerimento a autoridades diversas, número 3 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que requer informações sobre serviços fornecidos pelo CISBRA. Os requerimentos, por favor. Requerimento número 3. O requerimento número 3/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 57 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que requer informações acerca da retirada da placa da Casa da Cultura, poeta Francisco Luzia Neto, bem como o fundamento legal no qual se baseou esta ação e a restauração da placa ao local de origem. Mas pode ler na íntegra, por favor? Pois não. Então, mas está na hora de resolver isso. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais e ouvido o douto plenário ao senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, que através do seu secretário de Desenvolvimento, Paulo Fernandes, preste informações acerca da retirada da placa da Casa da Cultura, poeta Francisco Luzia Neto, bem como o fundamento legal no qual se baseou esta ação. Não encontrei nenhuma lei que autorize a retirar a placa que lá estava e a devolução da placa ao local de origem. Justificativa. Acredito ser justo colocar uma placa indicativa na pinacoteca. Contudo, importa destacar que a placa que antes estava lá informava a restauração de um prédio tombado, enquanto que, aqui está agora, indica que a pinacoteca é a finalidade do uso do espaço interior. Parece-me que, se alguma placa deve estar lá dentro do prédio, é a que se refere à pinacoteca. Porém, acho justo que ambas estejam visíveis a todos os cidadãos que por lá passarem. Creio que o senhor irá reverter essa decisão e colocar a placa anterior de volta, uma vez que esta não ofusca o brilho do feito da atual administração, a qual parabenizo por este bom trabalho. Agradecendo a atenção, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 57/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 58 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, requer informações acerca da devolução de dinheiro público à FUNASA pelo prédio do CISBRA. O requerimento está... Então pode passar, eu só queria justificar o porquê. É só solicitar que você... Quer que leia? Não. Pode, eu só queria falar uma coisa, rapidinho, pode ser? Pede para discutir o requerimento, só que teria que ler. Então deixa. O senhor quer que leia? O senhor quer que leia, por favor? Pode? Não precisa. Não precisa? Não. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 58/2022 do vereador André Gilberto de Oliveira foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 59 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que requer informações acerca da arrecadação municipal. O senhor gostaria de ler o requerimento?
O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 59/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 60 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer informações sobre o Fundeb. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 60/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 61 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que requer informações sobre iluminação pública e CIP. Peço a leitura na íntegra. Pois não. Senhor presidente, requer nos termos regimentais, ouvido o plenário, seja expedido o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis as seguintes informações sobre iluminação pública e a contribuição da iluminação pública, CIP. Fornecer relatório com a indicação da arrecadação com a CIP, mês a mês, no período de janeiro de 2020 a março de 2022. Informar quais os valores empenhados mês a mês, no período de janeiro de 2020 a março de 2022, com a arrecadação advinda da CIP. 3. Informar se o serviço de manutenção da iluminação pública é realizado pela própria Prefeitura ou empresa terceirizada. Se terceirizada, fornecer cópia do contrato. 4. Informar qual o quantitativo de chamados para a troca de lâmpadas que foram abertas no período de novembro de 2021 a março de 2022. 5. Informar quantos chamados de troca de lâmpadas foram atendidos no período de novembro de 2021 a março de 2022. Justificativa. A iluminação pública é questão de segurança pública e custeada por contribuição paga pelos usuários da energia elétrica. E, desta forma, é dever desta Casa Legislativa a fiscalização dos valores arrecadados e empregados nos serviços executados pelo município. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 61/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 63 de 2022, de autoria do vereador Edson... Requerimento número 62 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer informações sobre a aplicação da Lei Complementar 191 de 2022 aos servidores que especifica. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 62/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 63 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer informações sobre a operação de tapa-buraco e recapeamentos. Solicito a leitura na íntegra. Pois não. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, seja expedido o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis relativamente às operações de tapa-buracos e recapeamentos o seguinte. 1. A municipalidade possui um cronograma para a realização de operações de tapa-buracos e recapeamentos? Em caso positivo, fornecer cópia. 2. Para esse serviço, são utilizados servidores municipais ou foram contratados serviços terceirizados? Em caso de terceirização, fornecer cópia do contrato e do cronograma físico-financeiro. Justificativa? Não precisa? Não. O requerimento número 63/2022 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 63/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 64 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira,
requer informações relativas ao castramóvel de Amparo. Por favor, na íntegra. Pois não. Senhor presidente, requer nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, para que, através da secretaria competente, nos informe. Primeiro, quando irá funcionar o castramóvel que foi doado para o município de Amparo? Segundo, por que até agora não foi utilizado? Terceiro, o que falta para poder colocá-lo à disposição da população? Quarto, qual o custo mensal de sua operação? Quinto, quantos animais ele pode atender mensalmente com a sua utilização? Justificativa. Muitas das pessoas que moram em sítios e fazendas e possuem animais de estimação, como cachorro e gato, e gostariam de castrar seus animais, não tem como levar ao centro de zoonoses para castração. O funcionamento do castramóvel seria a solução para este problema. Dever constitucional de fiscalização do vereador é interesse público nas informações ora solicitadas. Assim, para conhecimento público, se faz necessário o presente requerimento. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 64/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 65 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, requer informações acerca da retirada dos carros antigos que se encontravam no prédio da Prefeitura e a devolução destes ao devido lugar. Na íntegra, por favor. Senhor presidente, requer nos termos regimentais e ouvido do plenário, ser expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, para que devolva os carros antigos ao prédio da Prefeitura e preste os seguintes esclarecimentos. Até quando serão ocultados dos olhos do povo os carros antigos que ficavam no prédio da Prefeitura? Segundo, onde estão guardados os carros antigos? Terceiro, eles serão expostos novamente? Em qual local? Quarto, serão restaurados, pois hoje são um patrimônio do município e não mais do Estado. Justificativa. Lembro-me da indignação causada pela descoberta de que os carros antigos se encontravam abandonados no bolão. Lembro-me também que foi uma felicidade quando foram expostos no prédio da Prefeitura. Muitas pessoas lamentam a remoção dos carros antigos, pois adoravam poder ver este patrimônio, uma parte da história, bem de perto. Em virtude disto, creio que devem ser restituídos a um local adequado à exposição. Agradeço a atenção e renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 65/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 66 de 2022, do vereador André Gilberto de Oliveira, que requer informações acerca da creche que seria construída no terreno no bairro da Vila Nova, cuja compra a Prefeitura justificou, alegando esta finalidade. Na íntegra, por favor. Senhor presidente, requer nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis a respeito do terreno da Avenida Dr. Carlos Coriolano Burgos, no bairro Vila Nova, cuja compra ocorreu no final de 2021, sob a alegação de que, sem a célere anuência da Câmara, a Prefeitura perderia a verba destinada à construção da creche. Uma vez que nós, vereadores, aprovamos a aquisição do terreno em questão, quando será construída a creche? Segundo, qual o motivo da demora? Acaso não será mais construída? Terceiro, a Prefeitura chegou a receber a verba para construir a creche? Quarto, caso não tenha conseguido a verba, qual é a previsão para obtê-la? Justificativa. Moradores da região estão desejosos de saber sobre a creche. Compete também a esta casa dar informações. O requerimento está em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 66/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 67 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que requer informações sobre a coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de saúde e os serviços contratados com o CISBRA. Peço a leitura na íntegra, presidente. Pois não, secretário. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis as seguintes informações sobre a coleta, transbordo e destinação final de resíduos sólidos e serviços contratados com o CISBRA. Primeiro, quais os valores pagos pela municipalidade com relação à coleta, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de saúde? Fornecer cópias dos contratos. Segundo, quais os serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Amparo com o CISBRA? Terceiro, a Prefeitura tem pago verbas de rateio junto ao CISBRA? Em caso positivo, qual o montante? Em caso negativo, por que não está ocorrendo o pagamento? Justificativa: é função desta Casa Legislativa a fiscalização das receitas e despesas do município. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 67/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 68 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, requer estudos a fim de colocar um redutor de velocidade na rua Frei Serafim, em frente à fonte Santa Rita. Na íntegra, por favor. Senhor presidente, requer nos termos regimentais e ouvido do plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, para que, através do setor competente, nos informe se há possibilidade de colocar um redutor de velocidade na rua Frei Serafim, em frente à fonte Santa Rita. Justificativa: por este local transitam muitas crianças, que correm risco de serem atropeladas devido ao fluxo de carros que passam por lá, em alta velocidade, a fim de atravessar a ponte. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 68/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias. Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental de 5 minutos.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e da senhora vereadora. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira, licenciada. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves, presente. Não pode, né? Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 25 de 2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, que estende o conceito de animal comunitário aos cães e gatos sem dono, inseridos em áreas condominiais, residenciais e comerciais no município de Amparo e dá outras providências. Tendo em vista encontrar-se licenciada a vereadora Janaína Pereira de Oliveira, subscritora do projeto de lei número 25/2022, com fundamento no artigo 180 do inciso 6º do Regimento Interno, resta prejudicada a apreciação do projeto neste momento, aguardando-se na Secretaria da Casa até que se inclua na pauta oportunamente. Mais alguma matéria, secretário? Sem mais matérias? Sem mais matérias, explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Conrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite ao público presente. Boa noite aos internautas que nos assistem. Eu vou iniciar minha fala hoje falando a respeito da ponte da Chácara São João. Muitas pessoas me questionaram ainda o porquê que aquela ponte está parada. Então eu me dirigi até a prefeitura, conversei com o Sidão. Ele me falou que realmente foi aberto o chamamento público à licitação e apareceu 2 empresas, sendo que uma não apresentou a documentação necessária. Então, na verdade, está parado ainda por falta de empresas interessadas em fazer aquele serviço. Isso aí também aconteceu com a Ponte Pêncil, aquela Ponte Pêncil ali próximo ali, o Atlético, tem uma que já está interditada faz tempo, eu acho que mais de 1 ano. Foi aberto também o processo e não apareceu nenhuma empresa habilitada em fazer o serviço. Então, por isso que aquela ponte continua lá do mesmo jeito. Então, eu queria me informar com eles e inclusive, ele até falou, se a gente souber de empresas interessadas em realizar o trabalho, que entrasse no processo também, né, para ver se consegue agilizar, que faz tempo que está parada essas pontes aí. No sábado também eu fui na Avenida Dr. Carlos Burgos, próximo do Detran, inclusive eu gravei até um vídeo lá, falando da situação do trânsito. Ali nós tivemos, que eu me lembro, só naquela via 3 óbitos. 3 pessoas faleceram ali em decorrência de acidente de trânsito. E tantos outros também acidentes que culminaram aí em lesões um pouco menos graves, né? Então, eu solicitei medidas de segurança ali naquele local, inclusive com indicação feita por essa casa, e tive um parecer favorável aí do pessoal, que diz que vai ter uma atenção especial naquela área devido aos altos índices de acidentes. Então eu acredito que tem que pensar um pouco na prevenção, porque depois que acontecer não adianta a gente querer implantar medidas de segurança no trânsito. Aí vamos sair do trânsito, vamos para o Jardim Europa. Fui solicitado por moradores, aonde me solicitaram para fazer uma limpeza em uma praça que fica na rua Odair Pires de Araújo. E para minha surpresa, eu não sabia, mas muitas pessoas utilizam aquela volta da praça para fazer as suas caminhadas. Inclusive 5 horas da manhã já tem pessoas caminhando. E o local é inadequado para fazer caminhada, mas é a única área que eles têm ali para realizar suas atividades físicas. Então, amanhã eu já vou estar indo para São Paulo
já conversei com o deputado Jorge Caruso, vou estar pedindo uma emenda parlamentar para ver se consegue revitalizar aquela praça para que aqueles moradores possam utilizar aquele local com mais segurança. Vou pedir revitalização, iluminação pública e brinquedos aí para as crianças também. E não vai ficar uma obra cara. E a gente sabe que até o final de junho agora tem o resto das emendas que ainda pode ser liberado, principalmente emendas de infraestrutura. E é nesse sentido aí que a gente vai tentar solicitar lá para o deputado. Então amanhã eu estou indo cedo para São Paulo, tentar aí negociar com o deputado para que traga alguma emenda aqui relacionada à infraestrutura, tendo em vista também que já foi sinalizado que a gente conseguiu também mais uma viatura para a patrulha rural, veio uma, né, do governo do estado, e agora a pedido também dos deputados vai vir mais uma, então a gente vai ter 2 viaturas na área rural. A extensão territorial de Amparo, 70% é de área rural, então temos que ter uma atenção especial na segurança do campo aí também. Então essa viatura vai ser muito bem-vinda e vai ser muito bem utilizada aí pelos agentes da Guarda Civil Municipal. Esse mês também eu tinha enviado um requerimento já no mês passado para a Prefeitura, porque a Lei Complementar 173 ela retirou a contagem de tempo dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Mas outra lei do Senado ela acabou trazendo essa contagem de tempo para os servidores da segurança e da saúde. Eu não concordo, eu acho que deveria trazer essa porcentagem de todos os trabalhadores. Mas de início aí somente segurança e saúde, e esse mês já foi colocado no holerite dos servidores, né, a contagem de tempo, bem como a sexta parte, e retornou a contagem da licença prêmio, na qual ele teria perdido durante esse 1 ano e meio. Nas quartas-feiras está acontecendo uma coisa muito interessante em Amparo, na região do São Dimas, que é a feirinha noturna. Inclusive, quem ainda não foi, eu convido a ir lá. Eu estou lá praticamente toda quarta-feira e eu acompanhei desde o início até agora e eu via o crescimento dessa feirinha, né, onde tinha poucas barracas. Hoje já tem fila de barracas e pessoas querendo colocar os seus produtos para vender lá. Então a gente tem lá a rede de fast food, tem show ao vivo, tem vários segmentos aí para atingir aquela população que, você contando do Silmara até o São Dimas, tem 30 mil pessoas, praticamente a metade da população de Amparo. Então é necessário aí que façam, né, nós, juntamente com o Executivo, políticas públicas para atingir aquela região. Porque não adianta você chegar lá só com a questão eu que trabalho na segurança pública, não adianta eu chegar lá só com a repressão, né? A repressão você vai lá, prende e leva embora e o problema continua. Então tem que ter investimentos na área social também. Essa feirinha também já é o início. Precisamos também investir um pouco mais na questão da segurança pública. Nós estamos com o quadro da Guarda Civil defasado há algum tempo. A gente já fez solicitação, acho que até o presidente também, né, já conversou com o prefeito. Então precisamos aí, o mais rápido possível, estar abrindo concurso para contratar mais guardas, porque é necessário. E vou dar um exemplo, se você fazer uma contratação hoje, esse agente só vai trabalhar daqui a 6 a 8 meses, que tem o período preparatório de cursos, né? Então seria para frente ainda. Então a gente está meio atrasado aí nessa questão aí do concurso, né? Hoje eu acho que é só. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Edson. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite ao público presente, aqueles que nos assistem pela internet, que vão nos ouvir pela Rádio Cultura Municipal. Presidente, trago hoje alguns assuntos nos quais eu fui abordado por algumas pessoas durante a semana, porque eu deixei aberto um WhatsApp pessoal, como se fosse um gabinete digital, para que todas as pessoas que possam ou queiram fazer qualquer reclamação, sugestões, críticas a este vereador, está disponível a todos na internet. O WhatsApp está liberado para que todas as pessoas possam entrar em contato também com esse vereador. E algumas questões surgiram ao longo dessa semana e eu trago nessa tribuna hoje, né? Inicialmente, eu fui procurado por um cidadão também
que me informou que no 156, quando as pessoas fazem a abertura dos chamados, não há um período pré-estipulado para a resposta daquele requerimento ou para a resolução da demanda. Então fica aqui uma sugestão ao prefeito, e eu vou fazer também uma indicação nesse sentido, para que o cidadão, quando fizer a abertura desse chamado via 156, ou até mesmo pelo site da prefeitura, ele tenha já pré-determinado um prazo mínimo para que ele obtenha a resposta, obtenha a resolução daquele problema. Uma outra questão também, presidente, que me surgiu ao longo da semana, foi a falta de remédios de alto custo. Nós sabemos que isso é responsabilidade do governo do estado, contudo, o município tem, ou pelo menos deveria ter, uma lista dos usuários que necessitam desses remédios de alto custo. Qual seria a sugestão, presidente? Fazer uma ata de registro de preço, onde a prefeitura inicialmente não é obrigada a adquirir esse medicamento, mas estaria lá como se fosse um estoque virtual, para que, caso o estado não forneça ou atrase o fornecimento desse medicamento, a prefeitura possa comprar esse medicamento e fornecer para o cidadão. Mas vão falar, mas é a responsabilidade do estado. Tudo bem, mas antes de discutir responsabilidade do estado, do município e da União, está a saúde do cidadão. Então, uma vez que a prefeitura tem ciência dessa necessidade, seria interessante sim se estabelecer este sistema de registro de preço, para que eventualmente a prefeitura venha a suprir essa demanda quando o estado não cumpre com o seu papel. Então fica uma sugestão, também farei uma indicação nesse sentido, para que a gente consiga dar efetividade à assistência farmacêutica às pessoas que necessitam. Uma outra questão que surgiu durante a semana, presidente, foi com relação aos serviços de manutenção do Morro do Cristo. Inclusive recebi algumas fotos lá onde falta limpeza, falta roçagem de grama, a questão de água potável está sendo uma dificuldade também, porque o ponto de água às vezes está sujo, então necessita de uma melhor manutenção daquele local, que é um local estratégico, turístico para o município. Consta lá, inclusive, um concessionário que cuida do restaurante, da lanchonete. Contudo, aquele é um patrimônio público e que chama a atenção, porque fica num local privilegiado da cidade, chama a atenção de turistas, então a gente tem que abrir a nossa cidade para esse tipo de atividade turística, e o Morro do Cristo é um deles que pode chamar muito turista para aquela região. Então, o que me relataram, a questão de banheiro público, que permanece a maior parte do tempo fechado, a questão de segurança daquele local e a própria sinalização, que atualmente está deficitária. Então nós temos ali uma sugestão ao prefeito, e farei uma indicação nesse sentido também, para que sejam adotadas medidas de segurança, sinalização e manutenção daquele local, para que as pessoas que assim desejarem possam visitar aquele local de forma segura, higiênica, e que voltem novamente àquele local, que aquele local seja um local que tenha grande movimento. A gente fala que se você quer espantar a criminalidade de um local, presidente, a população precisa se apropriar daquele local. Então eu acredito que com uma manutenção daquele local a gente vai conseguir fazer com que o cidadão de Amparo e o turista que visita a nossa cidade se aproprie daquele local também. Uma outra demanda que chegou para a gente é a questão de roçagem e limpeza na rua Armando Bartolomeu, no Parque Dona Virgínia. Inclusive tem algumas fotos lá, pastor, onde apareceu até aranha. Então, na verdade, é um local que tem crianças, então uma atenção especial da administração seria muito bem-vinda para que faça aquela limpeza daquele local. Uma outra situação, inclusive eu já fiz a indicação semana passada, com relação à manutenção da escola Clarinda de Almeida Melo. Recebi inclusive fotos de pais que mostram o teto caindo, um forro lá caindo. Então, a segurança das crianças, dos professores, servidores e demais pessoas que frequentam aquele espaço está em risco, correndo aí sério risco. Então seria importantíssimo que a prefeitura fizesse uma manutenção urgente daquele local
e também na própria calçada, presidente. A gente viu no começo do ano, aí, entre o ano passado e esse ano, a prefeitura notificando diversos proprietários, né, que não davam a manutenção nas calçadas em frente às suas casas. As fotos que eu recebi da escola demonstram que a calçada lá está deplorável. Ou seja, a gente cobra do cidadão, mas infelizmente a administração, a prefeitura, não segue o próprio exemplo. Não dá o exemplo ao cidadão quando deixa que a calçada fique em estado deplorável. Temos também duas notícias importantes e boas, né, aqui vinculadas aos servidores da saúde. Primeiro, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto que regula o piso dos profissionais da enfermagem. Uma luta que já vinha de muito tempo desses profissionais. Então é importante que se estabeleça assim esse piso para a valorização desses profissionais que deram seu sangue, assim como tantos outros, principalmente na pandemia. Contudo, presidente, para o meu espanto, esse projeto foi aprovado com 12 votos contrários. E o que me deixa mais triste ainda é que desses 12 votos contrários, alguns deles vieram de deputados, de representantes do próprio estado de São Paulo. Alguns deles, inclusive, que tiveram votos na nossa cidade. Isso deixa a gente mais triste ainda, né? Porque a pessoa vota no representante acreditando que ele vai fazer o bem, né? E é surpreendida quando essa pessoa adota posturas que vão ao contrário do que os eleitores acreditam ser o correto. Então aqui eu vou nominar alguns desses deputados, né? Os do estado de São Paulo que votaram contra o projeto de lei. Nós temos lá o deputado Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, Adriana Ventura, Alex Fontaine e Vinícius Point. Esses são os 5 deputados do estado de São Paulo que votaram contra a regulamentação do piso dos profissionais de enfermagem. E uma notícia positiva também, que foi aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que regula o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Esse projeto, ao contrário do primeiro, que precisa da sanção do presidente, por ser PEC, ela já é promulgada pelo Congresso. Então não passa pelo crivo do presidente. Isso, entrando na Constituição, já é obrigação do Estado fazer cumprir esse novo piso nacional dos agentes comunitários de saúde. E aqui, presidente, faço também um apelo, né? Porque nós temos lá o piso nacional dos professores, que nós sabemos que em amparo até agora não está sendo pago. Então, faço aqui um apelo para que essas leis tenham efetividade e não virem peça de ficção, como o piso nacional dos professores. Que realmente seja dado esse incremento e reconhecimento a esses profissionais. E terminando a fala, na sessão passada, o vereador Dil, inclusive, fala da possibilidade de fazer uma CPI com relação à Santa Casa. Vereador, tem o meu apoio, tem minha assinatura, sendo apresentado o projeto, conte com o nosso apoio, porque nós precisamos sim fiscalizar e entender o que acontece com a Santa Casa de Amparo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Pastor Elcio. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público local. Quero também, nessa oportunidade, fazer menção de 2 amigos que estão aqui presentes, o Marcos e o João. São ali dos Estados Unidos, amigo nosso e da família, são empresários, a qual estão visitando aqui nossa região. Estivemos hoje em Tuiuti e amanhã estaremos também com o prefeito para conversar. Tudo que vier de bem para a nossa cidade é importante. Muito obrigado pelas suas presenças nesta noite. Quero também agradecer a imprensa, dar uma boa noite à imprensa aqui nessa oportunidade. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma oportunidade que Deus me dá de vida, né? Mais um ano de vida com saúde.
Isso é muito importante. E louvo a Deus por isso e o carinho das pessoas que têm pela gente. Destacar aqui cada amigo, cada pessoa da nossa igreja, cada um, aos vereadores também e a casa que tem nos parabenizado. Deus abençoe a todos. Quero, presidente, falar aqui também. Eu estive esses dias ali na ponte, a gente pastoreia o São Dimas e fiquei contente em ver que agora estão fazendo já as guias sarjetas, já está dando outro rumo já para o espaço ali. Eu creio que em breve aquele espaço será muito bem utilizado. Já a gente está vendo que agora está andando, né? Quero também parabenizar a administração, porque há muitos anos eu venho cobrando ao nosso prefeito anterior e a outros a rotatória ali no Camanducaia. E fico feliz em saber que agora está saindo de vez. O PIF tinha, no passado, o pensamento de abrir ao lado do Antonelli aquela via, mas isso nunca aconteceu. Mas agora, antes tarde do que nunca, né? Então, pelo menos vai dar mais facilidade para a gente caminhar, porque hoje, quem passa ali ao meio-dia e passa ali às 6 horas da tarde, ninguém anda, e principalmente quem mora ali na localidade, está ficando difícil. Então, eu fiquei muito feliz em ver que a obra agora já começou a acontecer. Também quero agradecer a administração, porque a gente vem pedindo, a gente mora aqui no Ribeirão, São Sebastião ali, e há muito tempo pedindo para poder resolver os buracos, né? E agora taparam os buracos ali, tanto ali no São Sebastião como também no Moreirinha. Isso é bom. Aonde eu pedi ali para tapar, e vão tapar os demais também. Mas já estão tapando, já é um bom sinal. Devagarzinho chega, mais longe estava, né? Mais longe estava. Está caminhando, São Dimas também, a gente viu que os buracos estão tapados. E eu fico feliz também, presidente, saber que daqui a pouco vai ser recapeado, né? E Amparo está sendo transformado. Lá no futuro veremos, né, como será. Então é importante nós vermos que as coisas estão andando, né? Tem coisa que não anda à velocidade que nós queremos. E a coisa pública é assim. Infelizmente, ela não anda como esperamos. Mas não pode parar, tem que andar, né? Eu também quero fazer menção que a gente votamos aqui um projeto de lei, né, em favor do salário dos professores. Nós não votamos contra, votamos a favor. Se a Câmara dos Deputados tivesse feito como fez com o salário 250 professores, o piso dos enfermeiros, como votaram lá, que é lei, já teria aumentado, né? Mas não foi votado, sabemos disso que não foi uma votação, o presidente, ele não fez nenhuma não fez nenhuma medida provisória nem nada, e sabemos que por isso que Amparo não está pagando o piso como deveria pagar, porque não tem o subsídio. Mas nós votamos e somos a favor. E se vier aqui nessa casa, e eu digo e repito, jamais votarei contra nenhum piso salarial. Se for 1% eu voto, 10%, 50% eu voto a favor, porque isso é importante para os nossos funcionários. Presidente, também eu quero dizer que eu fiz um ofício no dia 23 de junho de 2021, tanto para o DR como para a Câmara Municipal de Monte Alegre. Para o DR, eu pedi que desde aqui do começo da cidade de Amparo, saindo do Unidos até Monte Alegre, que fosse feita ali uma ciclovia, devido à quantidade de ciclistas que passa, e principalmente final de semana, mais ou menos 250 passa ali, a gente põe por baixo, é muito mais, mas vamos pôr uns 250 para o final de semana, já é um número bom. E eu fiz esse ofício para o DR me respondeu agora, né, dizendo quantas pessoas que passava, para eles verem o que poderia ser feito. E nós estamos colocando também no novo ofício que a casa está fazendo agora, as notícias, né, da morte daquela moça que o carro bateu nela e a outra foi internada, para que nós consigamos ter uma via para o pessoal que trafega dali até Monte Alegre, que não é pouco. Então acho importante, uma vida tem muito valor. Isso.
Então, fazendo essa via, eu acredito que consegue fazer mais coisas. Mas foi o ano passado e eu disse, antes tarde do que nunca. Quase um ano, mas o DR respondeu. E agora nós estamos adequando para que isso se resolva. Mandei mais um ofício para a Câmara lá de Monte Alegre, para que eles também respondam e façam, porque o DR pediu também que eles também o façam. Então eu agradeço a resposta do DR e a gente tem trabalhado em favor de melhorar a vida das pessoas, né? E eu creio que cada um fazendo a sua parte, conseguimos fazer com que Amparo seja melhor, né? Sempre vai ter alguma coisa para fazer, mas que nós possamos fazer o melhor. Fiz uma indicação também para restaurar aqui a calçada do terminal rodoviário de Amparo. Por quê? Já não é a primeira pessoa que cai. E agora, esses dias, a gente presenciou um senhor tropeçou porque as árvores cresceu e levantou a calçada. E ele tropeçou e caiu e bateu a cabeça. Então, o que acontece? Existe coisa que a gente, vereador, faz, mas acho que a prefeitura poderia ter alguém, né? Que não só essa, mas todas as prefeituras, ter alguém que examinasse isso. Porque não pode cortar a árvore, mas pode cortar a raiz, acertar, porque numa situação da queda ali é um local que passa muitas pessoas de idade, né? E está sujeito a alguém bater a cabeça e ficar em coma, né? Como aconteceu com esse senhor que caiu e machucou. Então, presidente, Amparo é uma cidade, sabemos que é uma cidade antiga, é uma cidade que tem muitas árvores antigas, grande, e precisa de um olhar melhor, né? Até do pessoal do meio ambiente. Eu falo isso porque quando caiu aquela árvore perto da Motobrisa, eu tinha feito um pedido nem como vereador antes. Falei com o prefeito Jacó na época, falei com o pessoal daquela árvore, ele disse, olha, pastor, nós temos dificuldade de tirar porque a árvore está boa. Mas na realidade tem que ver, não é um olhar mais clínico, né? Graças a Deus que não matou ninguém. Mas pode acontecer de matar, porque nós estamos numa cidade, ela é antiga, árvores antigas, e muitas das vezes não temos esse olhar, né, clínico. Então temos que ter pessoas para que previna. Quando o Conrado falou aqui também da segurança, eu quero aqui agradecer, nós fizemos um ofício para a Polícia Militar. Todos sabem que o Lúcio, o sargento Lúcio é meu primo, e eu tinha cobrado e fiz um ofício. Por quê? Porque na realidade, em Amparo, a criminalidade tem aumentado. Está aí o vereador Conrado. Agora eu tenho cobrado aqui e comecei a ver mais polícia na rua, né? Então isso alegra a gente. Até lá no São Dimas eu passei esses dias, estava lá um moço que tinha jogado a moto em cima dos policiais e eu vi ali a situação. Então é importante que haja isso. As pessoas precisam de mais segurança. As lâmpadas já estão sendo trocadas, então isso já é muito bom. A gente está vendo o que está acontecendo. E precisa acontecer mais. Mas eu sei que vai ter uma transformação quando nós olhamos e vimos ali que o prefeito nos mostrou os recapes das ruas que nós pedimos para recapear, entendeu? Vai mudar, Amparo. Eu creio que até o final desse mandato nós vamos ter prazer de tudo aquilo que nós votamos em favor dessa cidade. E estou para votar em prol da cidade, porque eu quero ver a minha Amparo melhor, ver uma cidade grandiosa, onde nós possamos ter prazer de as pessoas chegar aqui, visitar, né, e voltar. E que Amparo não seja só de passagem, como tem sido, né, que seja uma cidade que até hoje não conseguimos ver nenhum prefeito conseguir fazer de Amparo uma cidade turística, mas que possamos conseguir fazer, né? Então isso é importante. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado. Próximo inscrito. O vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras vereadoras. Senhoras, não só a Rosa. Senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. Quero começar aqui fazendo um agradecimento especial aqui
aos dois parceiros, dois deputados, Milton Leite Filho, estadual, deputado federal Alexandre Leite, pelo trabalho que vem fazendo no município desde quando eu assumi essa Câmara aqui, o Legislativo, e das emendas que eles nunca deixam de me atender. Essa semana, esses dias atrás, a gente foi contemplado aqui em Amparo com uma van pelo Milton Leite, uma emenda dele, e uma van para o transporte sanitário da saúde. Aí agora essa semana, o deputado Alexandre Leite, mais 500 mil para infraestrutura e mais 300 mil para a saúde do Alexandre Leite. Então todo ano eles contemplam a gente aqui, a cidade de Amparo, com recursos tanto para a saúde como para a infraestrutura. Então fica só para registrar, presidente, esse agradecimento para eles aí, que, como foi falado aqui pelo Edson, tem muitos deputados que vêm na cidade na época da eleição e só fala, mas a gente passa, assim que assume, esquece do município. Não é? Isso vem acontecendo muito, não é só em Amparo, em muitas cidades aí, e que aqueles que têm muita votação, muitos votos, nada trazem para os municípios menores. Então isso serve de alerta, né, para a população. Olhar bem em quem vota, em quem coloca seu voto lá na urna, né? Porque tem aqueles aproveitadores que vêm, montam uma equipe, né? Paga por isso, tem os votos, leva voto no município, mas quem na verdade briga pelo município e traz recursos são sempre os mesmos. E eu estou citando o deputado Milton Leite, o Alexandre, mas a gente pode enumerar vários aí, Edmir Barros Munhoz, o Macris, que ajudou também. Eu lembro do PT falando do Zaratini, né? Quantos milhões o Zaratini trouxe para Amparo, né? Na época do Carnier. Então a gente fica feliz com esses deputados. Agora vem aqueles aproveitadores que entram na mídia, conseguem ter aquela quantidade de voto enorme no município, mas quando você bate lá na porta dele, ele não sabe nem onde que fica Amparo. Então fica um alerta para a população também, né? Para que olhe bem na hora de votar, que é importante. Queria falar de um outro assunto aqui, que foi muito falado semana passada por conta da votação do terreno da Câmara. O terreno que era do CISBRA. Que era do CISBRA não, é da Prefeitura do município de Amparo. E a semana passada a gente votou que esse importante projeto da Câmara, terreno que foi doado, né, pelo município. Até quero fazer um parênteses aqui, parabenizar o presidente pela luta, que eu sei que foi árdua, né, presidente? E eu sei que quanto o senhor se envolveu nessa situação também de conseguir no seu mandato que a Câmara tivesse um prédio próprio. Então a gente não pode deixar de reconhecer e parabenizar o presidente por isso, porque foi uma luta importante. E eu lembro muito bem, não vou lembrar agora quantos anos faz que a gente tenha, que a Câmara paga aluguel, né, presidente? Quantos anos? Aqui nesse local? Desde 1989. Então, aí a gente vê quantos presidentes passaram, quantos prefeitos passaram. Nesse local, né? Que Amparo nunca teve uma sede própria para a Câmara Municipal. Nunca teve, E quantos presidentes passaram, quantos prefeitos passaram e quantos se importaram para ajudar a Câmara, para a Câmara ter um prédio próprio, né? Então fica nosso reconhecimento, acho que de todos os vereadores aqui, pela luta, pelo trabalho que o senhor fez junto ao prefeito. E fica também o reconhecimento para o prefeito, né? Porque apesar da boa vontade lembro da época do Jacó, da administração do Jacó, de ter passado um terreno para o município, mas enfim, era só um terreno. E daí para você levantar um prédio, para você construir, aí envolve outras situações, envolve muito dinheiro, e para se você tirar do papel diante da situação, fica difícil. Então a gente também tem que saber agradecer o prefeito de ter tido essa iniciativa desde o começo. Eu lembro que a primeira reunião que a gente fez com ele ali embaixo, ele já falava isso de contemplar a Câmara com um prédio próprio, né? A gente tinha aquela situação lá embaixo que foi proposta para a gente do lado do Fundo Social,
mas que se tornou com o tempo inviável diante dos valores. Então, só para deixar, porque causou um pouco de polêmica aí com algumas pessoas, que é mais oposição, né, que fica discutindo sobre isso, mas para lembrar que o terreno do Cisbra era da prefeitura. A emenda que veio para a prefeitura construir um prédio que seria cedido para o Cisbra. Como Amparo já no governo passado acabou deixando o Cisbra, esse outro governo entrou de novo, né? E agora parece que teve outros problemas. Até destaco aqui alguns 2 requerimentos que foi feito dos vereadores. Eu acho importante discutir isso. Mas o que a gente estava discutindo na semana passada, nada tinha a ver da situação do Cisbra, o que acontece, se Amparo faz presente ainda, se Amparo deve alguma coisa, se Amparo tem algum problema. O que a gente estava discutindo na semana passada era a doação de um prédio para a Câmara Municipal. Somente isso. E foi o que a gente votou aqui, que a gente achou que seria acordo diante da luta do presidente. Então, a gente tem que mencionar isso. Então fica aí o nosso agradecimento ao prefeito. E também, hoje aconteceu um problema que a gente não pode deixar de comentar aqui, que a gente tem que puxar a orelha das pessoas responsáveis. O pastor comentou aqui a respeito da rotatória do bolão. Eu acho importante, foi esse projeto aí do governo passado que veio. Parece que agora foi feita uma adequação, porque comia-se uma boa parte do campo, né? Do campo, e foi mudada um pouco a situação justamente para atender, para que não tivesse esse problema lá. E aí a gente vê hoje, né, vários vídeos circulando na internet e tudo aí, que pegaram as palmeiras e cortaram, né? Então eu até liguei o Gilberto Piazza, que é o vice-prefeito e secretário do meio ambiente. Não consegui falar, não me atende, acho que não gosta de mim, não me atende, não sei. Então, e não acabou não atendendo, falei até com outros secretários lá, e até depois a prefeitura foi obrigada a soltar uma nota, né? Nesse sentido aí, explicando que por cada árvore daquela ia ser plantada mais 20, né? Se não me engano sobre isso, a gente acha legal, acha importante isso também, a questão do meio ambiente. Mas não custa nada, né? Chegar, colocar no site da prefeitura, informar a população que vai ser tirada tal árvore, que vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, né? Porque a gente evita um monte de conversa e fica aquelas pessoas lá, o vereador não presta atenção, o vereador não faz nada, o vereador não vai visitar o local, o vereador não vai fazer isso. Pô, negócio chato, né? E o Gilberto Piazza, com todo respeito, foi vereador aqui. E com todo o perdão da palavra, enchia o saco. Certo, não é, presidente? Enchia o saco aqui, velho. Agora tá lá como vice-prefeito, como secretário. Custa colocar no site da prefeitura que vai ser feito isso, para passar isso para a população? Eu acho que não é difícil fazer isso. Mas só que quando estava aqui, achava importante fazer oposição ao prefeito, bater dessa forma. Não é verdade? Então a gente é obrigado a aguentar. O vereador é isso, o vereador não fiscaliza. Peraí, o vereador fiscaliza sim, o vereador vai nos lugares, faz as coisas. Peraí, entendeu? Não, a gente fica até chateado, porque é uma situação que a gente não precisa passar por isso. Não é, Cor Rosa? Sim, mas a gente fica... Nós viemos aqui só na segunda, mas nós trabalhamos a semana toda. Sim, eu entendo. A gente está direto na prefeitura vendo as coisas. É pessoas que procuram a gente na nossa casa, que a gente atende com o maior prazer, sim, porque são eleitores da gente. Então nós temos obrigação de atender essas pessoas. Sim. Então nós trabalhamos sim. Então isso daí machuca muito a gente quando fala que nós vereadores não trabalhamos. Não pode generalizar. Não custa nada, né? Tem da que, árvore também. Tem árvore que vai ser reaproveitada, né? Sim. Continua, presidente. A mesma coisa quando aconteceu. Tá? Quando aconteceu no Jardim Público, que tiraram aquela puxa-árvore de frente da escola lá. Será que precisava ter tirado? Será que não dava para fazer uma poda naquela árvore enorme? Que teve várias publicações na internet. Uma árvore, não sei se centenária que era. Será que precisava ter isso? Então, como a gente fala, a gente tem que assumir aqui,
Quando é coisa boa, a gente tem que falar bem. Quando a coisa é ruim, você tem que também criticar. Não é verdade? Então, sabe, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de assim... Eu vou falar para você, sabe o que falta? Assim, eu vejo, às vezes eu converso com o prefeito, assim, ele é muito desse. O prefeito, assim, não estou puxando o saco de ninguém, mas o prefeito é dinâmico nas coisas. Você pode reparar que ele é dinâmico, ele vai atrás, ele corre atrás. Se ele vai acertar ou vai errar, é uma outra situação. Agora, falta alguns lá dentro de vestir a camisa, de correr atrás, não é? E eu acho que está faltando um pouquinho disso aí do vice-prefeito também. E só para completar um pouquinho o que o pastor falou aquela hora aqui também, foi falado aqui, a do piso dos professores. O pastor muito bem lembrou, faltava lembrar isso aí também. De maneira nenhuma, nós vereadores somos contra os 33% do piso dos professores. De maneira nenhuma. O que a gente votou aqui foi contemplando os 10,16% para aqueles 250 professores que estavam abaixo do piso, né? Isso, estavam abaixo. Foi só isso que a gente votou. Aí vem aquele puxa carnaval, aquele pessoal falando, principalmente da oposição, contra nós vereadores, como se a gente fosse a pior pessoa do mundo. Que a gente votou tudo errado, a gente não acompanha. Peraí, a gente estuda o projeto, a gente verifica, a gente vê, tem advogados, tem procuradoria. Maneira nenhuma a gente ia deixar de votar, né? Como o pastor muito bem lembrou aqui, se o prefeito, a gente faz questão, se o prefeito mandar aqui 50%, a gente vota. Não é isso a discussão. Só que a discussão estava dos 10%, que era para atender aqueles 250 professores. Eu também acho que o prefeito tem que fazer um sacrifício, um estudo, não sei como é que ele poderia fazer dentro do orçamento, né? De contemplar os professores, de negociar, se não der para dar 33, dar 23, dar 20, 25, sei lá. Tentar fazer alguma coisa. Se não dá para fazer esse ano, já coloca para o ano que vem para ser feito. A gente concorda plenamente com isso. Mas dizer que a gente é contra os professores, aí é demais, né? Tem coisa que eu fico... Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Presidente, eu posso pedir pela liderança ao final? O senhor tem ciência Sim, eu li, Renato. É de relevância para casa? Com certeza. Tá. Pois eu concedo mais 3 minutos para o senhor, pode ser? Ok. Tá bom. Próximo inscrito. Vereador Antônio César da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, internautas. Hoje eu vim aqui dar os parabéns para a terceira idade, né, presidente? A gente esteve lá sexta-feira, conseguiu trazer 51 atletas, 3 medalhas de ouro e 2 de prata, né? Merecedoras. A gente é bem mais novo, não faz nem metade que elas faz. Mas tá aí, ó, parabéns para ela. Na rua de casa lá, cara, vem brigando bastante pelas lâmpadas lá, né? Um buraco esquece, né? Mas tá esperando nas lâmpadas. E essa semana vai trocar, então começou a trocar em volta lá, já tá bom. No Jardim Silmara também já trocou, já tá trocando. O Edson falou do banheiro público, Edson. Eu fiz um requerimento, tá pedindo, porque das 6 horas da tarde, 5h30, fecha os banheiros. Entendeu? Então eu fiz lá, pelo menos até as 11 horas, pelo menos, né? Depois não pode, né? Daí vai decidir cortar a cerveja também, depois como é que se faz? Então, pedir até as 11 horas pelo menos, e o guarda, né? Meio na região, assim, pra ficar olhando pra não ter bagunça, né? E sobre os aranhas também, tudo quanto é bairro, tá? A turma tá reclamando bastante, tá aparecendo muito, isso aí tá meio perigoso. Da árvore aqui também, arrancou a árvore lá, disse que vai plantar 20 árvores, né? Eu venho brigando com a árvore ali perto da Caspa ali, que o povo vai atravessar lá, ó, aquela calçada, sai do Figueira ali da Caspa, você tem que sair na rua porque cada das árvores lá não tem como você passar. Podia arrancar isso aqui e plantar mais par de árvore em outro lugar, né? Arrumar a calçada lá, porque ali sempre foi complicado e perigoso. E outra coisa, ô presidente, deixa eu ver se não tem mais nada aqui que... Não, aqui não tem. Outra coisa, a gente foi lá no prédio público lá, semana passada.
na nova sede da Câmara. Se Deus quiser vai ser show de bola. Mas aí foram umas pessoas lá e fui falar que não queria ninguém lá na sede porque o público ia ficar longe. Então, é ridículo isso aí, cara, porque o cara vai lá, bate papo, a gente tava conversando, batendo papo, aí você tá na rede social. Isso é vergonha, por que você não olhou na minha cara na hora que você tava lá? Entendeu? Na hora que a gente vai falar, fica abaixo a cabeça. É uma vergonha isso aí. Tá, então foi isso aí. Em vez de falar pra gente conversar, não, vai nas redes sociais, no grupo aí, fica falando. Entendeu? É uma vergonha aí. Um cara que é presidente de partido ainda. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo, por gentileza. Próximo inscrito. Vereador Carlos Benedito Casotti. Eu convido a vereadora Rosa para assumir a presidência. Boa noite, presidente. Eu coloca 10, mas eu acho que eu não uso nem 10 minutos. Boa noite, mesa. Boa noite, senhores vereadores, imprensa local. Boa noite, público presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. São alguns assuntos pontuais que eu gostaria de colocar. Primeiramente, é o fato da rotatória, né, que está sendo feito e está tendo um problema com o trânsito. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para os usuários, que os motoristas que necessitem acessar o Jardim Camanducaia via Avenida Dr. Carlos Burgos, necessita acessar a Rua Portugal e contornar a via Centro Esportivo do Trabalhador para retornar à Marginal. Nessa região, a Prefeitura iniciou as obras do novo acesso rodoviário em frente ao Centro Esportivo do Trabalhador. Então, um pouquinho de transtorno para os usuários, mas que daqui 2 meses, mais ou menos, vai valer a pena. Vai ter uma rotatória totalmente nova lá, que vai facilitar muito o fluxo de veículos para quem adentre e trafegue naquela região. Outra coisa que nós temos que atentar é que o Fundo Social de Solidariedade de Amparo está realizando a campanha do agasalho, iniciou a campanha do agasalho para o ano de 2022 e está arrecadando agasalhos e cobertores para serem distribuídos para quem precisa aqui na nossa cidade, né? Então, está começando a campanha do agasalho aqui na nossa cidade. Outro assunto pontual que eu gostaria de colocar é que a Secretaria de Educação está apoiando o projeto Trilhas Culturais com os alunos do 5º ano nas escolas do nosso município. O projeto propõe, através da arte, a sensibilização e conscientização de crianças sobre a importância da preservação ambiental, senhora presidente. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, além do Festival de Inverno que se aproxima, uma outra coisa muito importante que vai acontecer na nossa cidade no mês de agosto é o Festival da Viola Caipira. Pela primeira vez, Amparo terá um festival de viola promovido pela Prefeitura. No dia 21 de agosto, na Praça Padua Salles, está confirmada a primeira edição do festival em homenagem a um dos maiores nomes da história de nossa cidade, o Compadre Generoso. Eu gostaria também de pontuar aqui, o Mineiro já disse, mas eu gostaria mais uma vez de enfatizar que no dia 6 de maio houve uma cerimônia de homenagem e agradecimento aos atletas e comissão técnica que participaram da edição do ano de 2022 dos Jogos da Melhor Idade. Foi um momento ímpar, estivemos presentes lá a vereadora Rosa, o Mineiro, mais eu, né? E a gente pôde ver a vontade daquele pessoal, né? Invejável. Eu, inclusive, na minha idade, pastor, já falei assim que a próxima ano eu estou fazendo a minha inscrição também, porque eu já estou na idade já de participar dos Jogos da Terceira Idade. Mas é emocionante, gratificante. Amparo, segundo informação do Tucão, que é secretário de esportes, foi a melhor participação de Amparo nos Jogos, né? 5 medalhas, 11º lugar, se eu não me engano, na pontuação geral, foi em Casa Branca. Isso, mas 5 medalhas que foram conquistadas. Mas o importante não é a quantidade de medalhas. O importante é a participação da nossa cidade e a vontade daquelas pessoas em representar bem a nossa cidade, a vontade delas de viver. Isso é contagiante.
né? Parabéns aos organizadores e tem mais. Foi dito que é a primeira vez que a prefeitura faz com que a delegação seja hospedada não em escolas, parece que foi feito num hotel, né? Então, quer dizer, valorizou muito a presença dessas pessoas e a gente só tem que agradecer a essas pessoas por terem participado e a municipalidade por ter dado condições para que elas tivessem uma estadia decente. A outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é o recap que está sendo feito na rodovia Pedrina Maria da Silva Valente, né? Do entroncamento que sai de Serra Negra até Monte Alegre do Sul, está sendo recapeado. E eu gostaria de enfatizar aqui, agradecer de público o Hélio, que foi vereador aqui, o Birubiru e o Tucão, e que me abriram portas para que eu pudesse ter acesso ao deputado Chedi, e através desse contato a gente conseguiu o trevo de acesso para o distrito de Três Pontos, que originalmente não estava contemplado nesse projeto de recap, né? Então temos muito que agradecer. Três Pontos há 40 anos espera esse trevo de acesso, desde que eu conheço por gente, que eu tenha entendimento das coisas, a gente ouve falar nesse trevo de acesso que vai valorizar muito o nosso distrito, vai evitar acidentes naquele local, porque Três Pontos dividiu-se em dois agora, que é Três Pontos do lado, que é o Centro Velho de Três Pontos, e o pessoal de cima, que é o Serra das Estâncias, Chácara das Águas, que está muito mais populoso do que o próprio Três Pontos que a gente conhecia. Então a gente só tem que agradecer e parabenizar isso que a nossa comunidade está recebendo. Eu gostaria, antes de terminar a minha fala, parabenizar pela data de ontem todas as mães. Um abraço carinhoso a todas as mães pela dádiva da maternidade, que elas sejam felizes sempre. Gostaria de parabenizar o pastor pelo aniversário, pela passagem natalícia, e pontuar o seguinte, para terminar a minha fala. No último levantamento que a gente fez, e a gente estava em reunião, a questão dos buracos e a questão das trocas de lâmpadas, a gente se informou e foram, segundo informações que a gente obteve das secretarias, foram até agora 1.700, vou arredondar, 1.700 buracos tapados, haja buraco, né? E deve ter um monte mais para ser tapado aí, mas até agora, segundo o que nos passaram, 1.700 buracos tapados na nossa cidade e 350 lâmpadas trocadas até o presente momento. Segundo informações, temos mais de 800 lâmpadas, quer dizer, quase a metade das lâmpadas já foram trocadas, né? Então a gente tem que parabenizar as pessoas que estão se empenhando para melhorar a condição de vida dos cidadãos da nossa cidade. Muito obrigado, grande abraço a todos. Três minutos para o nosso vereador Edson. Vai falar daqui mesmo ou o senhor vai usar a tribuna? Pode ser aqui? Pode ser. Senhor presidente, faço uso da palavra pela liderança, nos termos do artigo 100 do nosso regimento interno, para tratar de um assunto de relevância e urgência. Como foi dito aqui, a Câmara em si não teria votado o piso, e sim um pré-piso, digamos assim, nos 10 e alguma coisa, que contemplou os 250 aproximadamente professores. Pois bem, presidente, foi lido hoje, nesta sessão, o projeto de lei número 34 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023. Por que digo que isso é urgente? Porque vai ser encaminhado para as comissões temáticas, e esse é exatamente o momento em que nós, vereadores, somos chamados a discutir o orçamento, a elaborar esse orçamento em conjunto com o Executivo, de forma que, agora, na LDO e depois na LOA, compete a nós, vereadores, discutirmos e abrirmos espaço dentro desse orçamento para que os professores sejam contemplados com o piso nacional. Afinal de contas, compete a essa casa
a aprovação do orçamento. E se esse orçamento não for aprovado com o espaço orçamentário para que os professores também sejam agraciados, na verdade nem agraciados, né, presidente? Para que tenham garantido o direito ao piso nacional, é responsabilidade de cada vereador e cada vereadora. Aqui também a responsabilidade pelo não pagamento do piso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Sem mais inscritos. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de maio do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.